palavra de hoje, o preço da promessa, Deus falou muito comigo durante esses dias, sobre falar um pouco sobre as promessas dele para nós, as promessas de Deus para nós. Porque o que eu comecei a perceber? A primeira promessa que eu recebi quando entrei na igreja, entrei na igreja, começou aquela transformação na alma, no espírito, comecei a ir para a igreja de segunda a segunda. Isso é uma outra característica, tá? Conhece alguém que se apaixonou por Jesus, esquece, ele vai querer estar sempre na igreja, isso é natural. E eu estava naquele segunda a segunda, primeiro amor full, assim, hard, e dizia para Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a primeira palavra profética que me alcançou foi que eu iria às nações, que Deus me levaria às nações. E eu imaginei, eu sou um filho de caminhoneiro e filho de tricoteira. Minha mãe fazia blusões de lã. Eu acredito sinceramente que hoje em dia nem exista mais isso. A tricoteira. Tem alguma tricoteira aqui dentro, irmãos? Não tem nenhuma tricoteira. Minha mãe, eu acho que é isso. A senhora é tricoteira? É sério, é mesmo? Levanta a mão bem alta aí para todo mundo ver que a senhora é velha. Tô brincando. Compromisso número 1, eu vou comprar da senhora um blusão agora no inverno. Eu tenho um suéter, Glauber. Suéter, meu irmão, suéter não uso. Eu quero comprar um blusão da senhora. A senhora já viu que a carcaça é, né? A senhora vai passar 6 meses fazendo. Mas é a memória da minha mãe, então eu quero comprar, não quero ganhar. Apesar que o Benhur disse que melhor é dar do que receber, né? Então, calei a minha boca se a senhora quiser dar, mas não é a minha ideia, então não estou pedindo, estou dizendo que eu quero comprar. Tenho um sonho de botar o blusão da minha mãe de novo. Quente pra caramba, mas enfim. Então eu sou um filho de tricoteira, sou uma pessoa simples. E como que tu imagina um filho de tricoteira indo às nações? Um filho de tricoteira e de um caminhoneiro, provavelmente ele não vai saber nem os caminhos para ir tirar o passaporte. Porque a minha mãe tinha quinta série e meu pai quarta série. Eles falavam colegial, eu acho, do colegial, sei lá, um negócio assim. Saltou um idoso aí, do quê? Do quê, Seco? Levanta para todo mundo ver que tu tá velho. Levanta, não pode ser rebelde, o Benhur acabou de pregar. Olha a cabeça branca dele. Do ginásio, diz ele. Eu acho que é colegial, um negócio desse aí. Ginásio colegial, outra velha dizendo aqui. Tá, mas vamos lá, eu preciso pregar. E quando eu recebi essa palavra, eu dizia, tá bom, amém, Jesus, eu vou ir às nações. Só que, meu irmão, eu olhava para a minha condição financeira trabalhando, meu primeiro salário na SM, era Celi dos Santos Menezes, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, um dos maiores homens que Bagé já teve, chama-se Araceli dos Santos Menezes, que inclusive é o proprietário desse prédio, que nós vamos comprar deles em nome de Jesus uma hora. Aí nós vamos pegar esse lado e aqui do lado vai ter quadra de beach tênis, futevôlei e playground para as crianças. Você não vai mais sair da igreja, vai jogar até dentro da igreja, está entendendo? Parece uma seita, mas não é uma casa de Deus. E digo, cara, como que eu vou ir? Eu comecei, meu pastor Paulo Sarmento era tão doido quanto eu sou. E um dia ele ouviu essa palavra que eu tinha recebido. E ele começou, não sei como no coração dele, ele descobriu que um dos meus sonhos, hoje também para quem não sabe é o último dia do voto, que eu vou pregar descalço, porque Deus estava falando sobre vaidade comigo. Então não fica achando que eu sou aí um maluco, mas Deus falou que a vaidade é uma coisa que estava muito evidente, e que eu precisava passar esses 4 semanas aí pregando de pé descalço. Aí o pastor Paulo Sarmento um belo dia descobriu que o meu sonho era conhecer Buenos Aires na Argentina. Quem não conheceu Buenos Aires na Argentina deve conhecer. A entrada no Puerto Madeira é um negócio extraordinário. E aí olha a cabeça de um homem visionário, irmãos. A família de Deus, ela tinha uma igreja em Buenos Aires, tá? E o pastor lá, não era pastor ainda, ele ia ser ungido pastor naquele lugar. Olha a doideira dele. Ele descobre que o meu sonho era ir para Buenos Aires,
conhecer Buenos Aires e ele me manda pregar em Buenos Aires, na unção pastoral do cara lá, pastor Abel Benítez, pastor Abel Benítez, ele me manda pregar lá, e fui eu lá ungir pastor o cara, coisa mais doida do mundo. Eu olhava para o pastor Paulo e eu digo, mas pastor, como é que eu vou ir? Eu não sei como ir. Aí imediatamente meu espírito já mexeu comigo e disse assim, tu não sabe ir, dá teu jeito. Aí o pastor mandou um irmão junto comigo que também não sabia ir, e nos levaram até Melo. Ele e outro irmão nos levaram no próprio carro até Melo, para nós embarcarmos num ônibus até Montevidéu, de Montevidéu pegar a barca e atravessar de barca para Buenos Aires, e foi a minha primeira viagem missionária. Eu fui pregar, irmãos, eu entrei para pregar, eu já vou começar a falar sobre essa palavra aí. Eu entrei para pregar assim, né, nervosão, já vou pregar em Buenos Aires. A primeira vez quando eu entrei, o cara olhou para mim, o pastor, e disse assim, aqui não pode pregar assim não. Eu digo, não pode pregar assim, não, como pastor? Não, tem que entrar de terno e gravata. O cara me arrumou, irmãos, um terno e uma gravata. Então a minha primeira experiência missionária foi de terno e gravata. Agora você olha para mim, eu estou de pé descalço. Aí eu comecei a andar, irmãos, mas só que essa palavra me custou muito. Essa palavra custou muito para mim. O vai às nações custou um absurdo para mim. Essa promessa de ir às nações, ela custou um absurdo. Por quê? Porque eu comecei a ter que dedicar a minha vida a essa palavra. Eu comecei a ter que dedicar a minha vida a não permitir que essa promessa morresse. Então eu comecei a viver por essa promessa. Eu comecei a viver que eu sou um pregador, e que esse pregador não ficaria paralisado nessa cidade, mas que ele iria às nações. Agora, eu estava na sala de oração lá, que a gente está fazendo todos os dias, como o Benhor falou, às 19 horas. Amanhã eu te convido, amanhã a gente vai estar aqui, faltam 11 dias ainda. Amanhã a gente vai estar aqui, segunda também, domingo também, semana que vem também. Então você não pode ficar de fora. Eu estava lá, eu olho para o relógio para ver que hora que estava chegando ali, que hora era, e aparece no meu relógio a bandeira da Suécia, e tudo como é a Suécia. A Suécia é um país nórdico. E eu olhei e digo, fui mostrar para a pastora. Quando eu fui mostrar para a pastora, não tinha nada mais no relógio. Eu fiquei pensando, eu estou ficando doido. Fui olhar no celular, não tinha nada no celular. Eu digo, tá, estou endoidando agora. Aí agora eu estava no meio do culto, irmãos, e vou olhar no relógio ali, a bandeira da Suécia de novo. Eu digo, Jeová Jireh. Aí a Tati sonhou comigo. Tati, para de dormir, pelo amor de Deus, ou começa a sonhar só contigo agora. Ela sonhou essa semana que eu estava em algum lugar aí, e que eu puxava uma carta, e Deus estava me entregando uma nação. Aí eu puxei a carta aqui, ó, a carta dos moderninhos, ó, a carta de Deus, a Suécia. Eu vou começar a orar por esse país, mas eu não vou lá agora, Tati. Vou lá agora, eu tenho que ir para os Estados Unidos de novo esse ano, não vai rolar. Só se Deus levantar um profeta aí, porque melhor é dar do que receber. Eu também já vou na hora, já marco amanhã. Então Deus começou a falar muito comigo sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm uma promessa, mas desistem dela no meio do caminho. Tem uma promessa, mas não pagam um preço pela promessa, não sabem o que é a promessa. Pastor, o Senhor me chamou para pregar. Quem já ouviu isso, que o Senhor te chamou como pregador? Levanta a mão, não fica envergonhado, que é pior. Levanta a mão bem alto. Vixe. Há um preço para pagar por essa palavra. Primeiro, irmão, irmã, essa é a tua comida, ó. Essa aqui tem que ser a tua comida. Se tu quer te tornar um pregador, essa aqui tem que ser a tua comida. Pregador, esses dias eu reencontrei um grande amigo, que ele tem uma frase muito icônica. Ele diz para mim, eu não sou um pregador, eu sou um contador de histórias. Ele diz que não prega qualquer coisa, ele lê a Bíblia. Então se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, você não pode viver essa promessa de qualquer jeito. Você não pode deixar isso passar. E eu quero te falar um pouquinho sobre essa palavra aqui. Acredito que todos nós aqui já recebemos uma promessa de Deus, ou pelo menos esperamos com confiança aquela palavra que diz no livro de Josué capítulo 24, versículo 15. Você vai estranhar que a minha
tradução aqui ela pode ser um pouco diferente da tradução mais antiga, mas como a gente tem muitas pessoas novas, eu uso a nova tradução, a nova versão transformadora. Então Josué 24 versículo 15, a Bíblia diz: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês habitam? Deixa eu transliterar ela para os dias atuais. Escolham a quem servirão. Escolherão servir aos deuses que os seus antepassados pai, vô. E aí ele está falando daqueles que estavam no Eufrates, além do Eufrates. Deixa eu te falar. Escolherão servir vocês aos deuses dos seus pais, aqueles que estavam em Porto Alegre, Candiota, Ulha Negra, São Paulo, Rio, sei lá onde é que você morava, seu pai morava. Escolherão vocês servir aos sofismas, sofisma, uma paralisia na mente, uma falsa verdade. Escolherão vocês servir a esses deuses que os seus pais um dia plantaram em vocês. Não, tu não pode fazer isso, tu não pode ser aquilo, tu não pode ser aquilo outro. Escolherão vocês servirem, ou vocês vão escolher a vontade de Deus? Aí a Bíblia diz, Josué capítulo 24, versículo 15, ainda o final, a última parte, ele diz assim: Josué para e dá um decreto, um sinal: quanto a mim, Josué, não interessa o que o meu pai e a minha mãe viveram. Meu pai foi militar, eu sou pregador. Meu pai foi caminhoneiro, eu irei às nações. Eu vou falar da minha promessa, eu irei às nações. Então eu não posso ficar no Brasil, não posso ser caminhoneiro e viajar só pelo Brasil, eu tenho que ir às nações. Mas o Senhor me chamou para ser professor e para instruir as crianças. Elas não vão se depredar nessas escolas do Brasil com a ideologia de gênero. Eu vou ser um professor tradicional e eu vou ensinar às crianças o valor de ser homem e o valor de ser mulher. Você precisa pagar um preço para essa promessa. Então o Josué para e diz assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa de Josué. Josué não vai ser médico como Lucas. Josué não vai ser arquiteto, não vai ser construtor de tendas como o apóstolo Paulo. Josué não vai ser um advogado. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A missão dele era servir a casa. O que ele tinha que fazer? Se dedicar ao serviço do templo, se dedicar a estabelecer a cultura do céu no lugar. Então ele precisava entregar a sua vida. 12 espias entram na terra. Deus promete um novo céu e uma nova terra para cada um de nós aqui, mas ele prometeu uma terra que mana leite e mel para o povo de Israel. Moisés manda 12 caras espiar a terra e ver qual é que era. 12 caras vão e sentem medo. 2 caras vão e dizem: a terra é boa. Um deles é Josué, o outro é Caleb. Ele olha para aquela terra e diz: é duro, a terra é cheia de gigantes, eles são muito grandes. Eu vou trazer uma amostra para Moisés. Quando eles trouxeram uma amostra, eles trouxeram uma amostra de uva, de um cacho de uva. Eles tiveram que carregar entre 2. A terra que ele pisaria, ela era uma terra cheia de gigantes. Qual é a terra que você está pisando, meu irmão e minha irmã? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha esposa, o que Deus tem pedido para nós? Deus para mim já pediu a minha carreira. Deus para mim pediu a minha carreira. A carreira bancária para mim já era, acabou. Era meu sonho, eu realizei meu sonho profissional. Meu sonho profissional era ser bancário, eu fui. Mas o Senhor disse: basta, não te quero mais lá. Sabe como é que Deus permitiu me desligar da minha carreira bancária? O Bradesco me mandou um telegrama. Quem sabe que ainda existe? Quem não sabe o que é telegrama? Eu adoro isso. Quem não sabe o que é telegrama, levanta a mão, para saber se existe algum ainda. Tu não sabe, Cris? Não? O que é telegrama? Telegrama é uma mensagem datilografada, que vem pelo correio. Aí tu abre aquele negócio, parece aquelas letrinhas de datilografia. E na minha mensagem cultural dizia assim: procure a agência 0439, leve os seus documentos, você está sendo desligado. Uau!
Assim, não vai ter um beijo, um abraço? Não vão me dizer nada? Vocês não vão dizer que eu fui maravilhoso? Eu pensava na minha mente, eu sou o quinto colocado numa campanha nacional do Bradesco. Eu sou o quinto colocado, como é que vocês vão me dizer tchau? Só porque eu rompi o tendão de Aquiles e eu não tenho previsão de volta? A minha gerente, ela foi tão astuta, que ela foi na minha casa, eu achei que ela estava indo me visitar para ver quanto eu estava bem ou mal, para orar por mim. Ela foi para ver e ela fez uma pergunta, Edson também é bancário. Ela me fez uma pergunta, Edson. Ela me disse assim: ai, pois é, que pena que tu está passando por isso. Quanto tempo tu acha que tu volta? E eu, mais inocente, idiota, respondi. Eu disse: poxa, infelizmente não tem previsão, porque deu um problema no tendão e eu vou ter que fazer outra cirurgia. Aí ela diz: não tem previsão, bingo, tu estás demitido, o telegrama chegará. E eu achei que ela era uma pessoa generosa, mas Jezabel estava na minha casa e eu não identifiquei. Mas hoje eu entendo que o telegrama era a carta de Deus. Eu vou te levar para coisas maiores, estruturas maiores. Eu vou fazer contigo algo maior. E então hoje eu acredito no que Deus tem capacidade de fazer, quando Ele mesmo prediz aquilo que é para nós vivermos. E a predição de Deus, ou preeleição de Deus, ela se dá através das promessas dEle. Eu tenho uma promessa de ser pastor. Quem aqui tem a promessa de ser pastor? Levanta a mão. Levanta a mão que eu quero conhecer. Olha a esposa levantando a mão dele aqui. Quem aqui tem a promessa de ser pastor? Levanta a mão. Tu está me oferecendo um mate ou uma promessa? É a promessa, né? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Oh, miséria. Dura coisa pediste. Mas não há missão na face da terra. E aí eu peço que vocês não fiquem chateados comigo, mas não há profissão ou missão na face da terra tão honrosa como a missão de ser pastor. Não há, porque quando tu recebe uma pessoa destruída pela vida e tu consegue fazer essa pessoa voltar a enxergar virtudes na vida, é como se eles dessem uma injeção de adrenalina e eu acho que eu posso tudo de novo, ninguém pode me paralisar. Acredito também que todos nós cremos em um Deus poderoso que não esquece o que prometeu. Quem sabe a sua promessa talvez é a espera de uma cura, a espera da salvação dos filhos, mães que oram meses, anos, décadas para que os filhos abandonem a drogadição. Quem sabe a sua promessa é a promessa da cura daquela enfermidade que você carrega por décadas. Essa semana eu passei por uma menina na rua, ela de cadeira de rodas, ela só movimenta as mãos, a cabeça caída para o lado, ela anda assim, e ela só movimenta as mãos. Quando eu olhei para ela, meu coração se encheu de misericórdia, eu me compadeci, eu tinha vontade de descer e falar com ela, mas eu dizia para Deus de todo o meu coração: Deus, o que é isso? Que carga é essa? Que sinal é esse que essa pessoa carrega, que ela está testemunhando para mim, que eu não consigo enxergar agora? Porque de repente você está aí, já estabelece um julgamento dizendo assim: mas se Deus é bom, por que essa pessoa vive isso? Essa pessoa não vive isso porque ela está sendo punida, ela vive isso porque ela tem um propósito. Não tenta discernir o propósito de Deus para ela com o seu propósito. De repente o seu propósito é trazer alegria, ensinar. De repente o seu propósito é ser pastor. De repente o seu propósito é ser médico, como a gente tem aqui o Alifer e a Ana Paula. O propósito dela é terminar a sua jornada, de repente sem murmurar. Terminar a sua jornada nos ensinando que dá sim para ter uma vida de gratidão a Deus, sem vivendo na condição em que ela está. Essa semana eu celebrei muito duas coisas. Eu celebrei, e infelizmente eu não vou lembrar o nome da cientista. Não dá ainda para dizer que ela descobriu a cura para a tetraplegia, mas dá para dizer que já tem 6 pessoas andando, depois da não sei o que, mina.
que é já reconhecida como a vitamina de Deus, é por aí, alguma coisa assim, se alguém lembrar fala. A proteína de Deus, ela é em cruz, em formato cruz. Sim, ela é uma brasileira. Caramba! Eu ouvi tantas promessas que o avivamento vai sair do Brasil para as nações. Se isso não é um avivamento, o que é isso? É as pessoas voltando a ter esperança, é as pessoas voltando a ter ânimo. Cara, quando aquela mulher lançou isso, e eu vi realmente um cara andando e o cara testemunhando, e a mulher alcançando aquela atleta chamada Laís Souza, meu irmão, é como se entrasse ar nos meus pulmões, e eu dizia para Deus, que coisa maravilhosa! As pessoas vão voltar a ter esperança. Que promessa doida que essa mulher deve de ter, cara. De repente, a promessa de Deus para Laís Souza é que ela voltaria a andar. De repente a promessa de Deus para a mãe da Laís Souza é que ela seria curada, meu irmão. Deus levanta uma brasileirinha. Já parou para pensar, cara? Mas quantos meses, semanas, anos ela está vivendo por essa causa? E você pensando em parar. Essa semana um ministro do STF, ele assume dos maiores casos que o Brasil já conheceu no meio jurídico. O caso do INSS e do Banco Master. Presta atenção aqui. O caso do INSS e do Banco Master. Esse cara teve uma promessa. Esse cara testemunha numa pregação que ele teve uma promessa, que ele seria um dos legisladores que mudaria até as leis no Brasil. Aí esse cara, irmãos, pasmem, para quem não está acompanhando, por sorteio, está toda a trupe, não dá para falar muito alto, Xandão está na ponta, Xandão está ali com o olho brilhando, eu quero, e o Senhor disse para trás. Tem um crente no meio deles ali, e o Senhor aponta o seu dedo para a cabeça do crente e diz: é contigo. Autoridade eu te dou. E o crente pega a autoridade. Aí os caras começam a movimentar. E eu recebi um testemunho, cara, maravilhoso, da CNN. Não um jornalismo qualquer, é um jornalismo verdadeiro. O cara da CNN, o William Vac, está olhando, está dizendo: esse cara é um cara diferente, ele não é arrogante. Porque esses dias aconteceu um fato, nesse ato de julgamento. Chamam ele, aí está toda a trupe ali, ele precisa tomar uma decisão. Ele pede licença e diz: escusas, eu preciso ir até o gabinete. Então ele vai até o gabinete e ele pega todos os seus assessores e diz para todos os seus assessores: saiam agora por um instante, porque eu preciso de uma resposta de Deus. E tem respostas que só se conseguem na oração. E eu olhei para aquele cara e digo: não é possível. O cara se encerrou numa sala e disse: Deus, eu não sei legislar sobre isso. Deus, eu não posso fazer as coisas erradas. Deus, eu quero ouvir tua voz. E Deus parece que está começando a levantar legisladores justos sobre a nossa nação. Você pode aplaudir Jesus por isso. Ele está tomando as rédeas de novo. Mas de repente você não é uma pessoa que se anima com essas coisas. Eu me animo. Eu começo a gritar, eu não olho outra coisa na televisão, eu estou pirado por esse caso. Meu Instagram está que só aparece o Xandão. Aquele homem é perseguidor, irmãos, aquilo é filho de Satanás. Eu comecei a olhar para tudo, irmãos, porque eu comecei a criar esperança no Brasil. Sabe quando enche o pulmãozinho de ar e tu consegue dar uma corrida legal? Eu comecei a encher meu pulmão de ar e olhar para o Brasil, tem esperança para o Brasil. Quando a cientista está descobrindo isso, agora os tetraplégicos começaram a tatuar uma pessoa sentada numa cadeira, 1 passo, 2 passos, 3 passos, aí tem 5 ou 6, aí de repente o cara está em pé. Caraca! Eu comecei a voltar a sonhar. De repente, a sua promessa é a espera de um cônjuge cabeça dura, e como tem eles aqui. E eu não estou falando que é o homem só, porque hoje elas estão dando aula de cabeça dura também. Silêncio na congregação.
A simples espera do resultado de um teste. Eu sonho ser grávida, a promessa é que eu vou ser mãe, e o resultado, e aí a gente olha, e tem 2 pontinhos, eu vou ser pai. Eu lembro como se fosse hoje, quando ela me disse que a Julie iria vir. Meu irmão e minha irmã, vocês sabem, quem está me conhecendo agora, perdão, eu sou meio piradinho da cabeça, eu tenho vontade de gritar para tudo, ou de sair correndo. Eu tinha só vontade de sair gritando e correndo, eu vou ser pai. Eu estou cansado dessa vida só de tio, que ser tio é bom também, mas eu queria ser pai. Aí Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele deu uma igual a mim para me punir, ou me punir não, polir, a minha esposa sabe, ela é igual, irmãos. Às vezes ela olha para mim e diz, pois é pai, eu sou igual a ti. Digo, agora os direitos humanos não deixam eu te bater, mas eu tomei tanto pau da minha mãe por isso. Meus irmãos, a minha mãe, ela era um anjo, mas o anjo tinha espada. A minha mãe me dava pau com um pedaço de cabo de vassoura. Minha mãe, uma vez, ela me deu uma vassourada, a vassourada não fez efeito, ela pegou uma chaleira que ela estava na mão e me atirou pela cara. Infeliz, tu não vai aprender agora, tu aprende. Eu amo a minha mãe, mas quem sabe você está esperando por um cônjuge que se restaura e te diz, amor, nem sabe, vou servir a Jesus contigo, e tu olha para ele e diz assim, não, tu está brincando com coisa séria? De repente você olha para ela e diz para ela, ela chega para ti e diz assim, amor, nem sabe, Jesus falou comigo. E ele começa a pensar, tomara que seja o temperamento. É o temperamento. Aí ela olha para ti e diz assim, amor, nem sabe, Deus falou comigo que eu tenho que mudar meu temperamento para estar contigo na igreja. Ele diz, Senhor, tu existe. De repente é isso. De repente, irmãos, é uma entrevista de emprego. É a promessa daquele emprego. É a promessa daquela estrutura que vai dar a condição que você tanto sonha. Não importa qual seja o motivo, acredito que todos nós aqui já recebemos uma promessa de Deus. Assim como também muitos de nós já desanimamos por causa da demora no cumprimento dela. E a incredulidade muitas vezes minou a espera da promessa. Eu quero que os sinceros, só os sinceros, levante a mão comigo quem já desistiu da promessa, porque está demorando muito. Levanta a mão. Não seja covarde, levanta a mão. Tem mais alguém aí? Eu quero falar com vocês por um instante. A Bíblia diz em Isaías 64, capítulo 64, versículo 4. A Bíblia diz, porque desde o começo, vocês podem repetir isso em voz alta comigo, todo mundo? Para que vocês fiquem um tanto mais ligados. Diga aí comigo, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? A Bíblia está falando, e quem está falando é Isaías. Isaías anunciou que Jesus viria 700 anos antes. Não é qualquer um cara que está dizendo, é Isaías. Mas a pergunta que eu te faço é, ainda cremos? Você ainda crê na promessa? Você ainda acredita que Deus pode fazer? Quando você lê esse texto, de repente você pode estar pensando, Abraão tinha uma promessa de um filho, um herdeiro para sua prole, mas Abraão foi colocado em suas mãos um cutelo para sacrificar o próprio filho. De repente você pode estar falando ou lembrando que Davi tinha uma promessa de ser rei em Israel, mas à sua frente estava um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. De repente, você está diante de uma promessa desafiadora de sua vida.
De repente você está diante de uma promessa desafiadora e você começa a parar de crer. Ah, mas não tem oportunidade. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso, mas aquilo. Ah, mas o Senhor me falou que eu e meu marido pregaríamos nas cidades, que eu e meu marido seríamos evangelistas, que eu e meu marido teríamos filhos. De repente você não acredita mais nisso. E aí começa a promessa a sucumbir. A promessa não morre, ela não acaba, mas ela começa a sucumbir. Porque você vai para o jeitinho brasileiro, você vai achando meios de levantar uma promessa no lugar dela. Aí você começa a acreditar que a faculdade X é que vai te dar a condição de ter a promessa. Não faz outra promessa na vontade de Deus. Ah, mas Deus me chamou para ser político, por exemplo. Não tente ser médico. Não tente ser médico. Ah, mas pastor, é que eu li assim, o Senhor um dia eu estava orando, e o Senhor um dia disse assim para mim que, quem sabe se agora eu vou te usar no meio do povo, e o povo que é um povo cativo, vou trabalhar na polícia, no presídio como agente penitenciário. Não inventa história, paga um preço pela promessa. A promessa que eu recebi foi uma promessa pesada. Eu seria pastor e iria às nações. Agora final do ano, entre setembro e outubro, eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Deus está me mandando profetizar mais 7 dias. A condição atual é 0. Em breve vocês verão trufas sendo vendidas. A minha congregação particular bota a mão no olho e faz assim. Minha filha e minha esposa. Porque o Senhor tem nos chamado a essa nação. Não adianta fugir. Agora um irmão me abraçou e eu não vou embora tão cedo. Vocês vão ter que acreditar nisso, tá? Quem já estava torcendo para eu ir embora agora, perdeu o Playboy. Eu não vou embora tão cedo. Donald Trump acaba de trancar todo o visto de trabalho. Então enquanto o Trump estiver lá, vocês vão ter que me engolir, como diria o mestre Zagallo. Mas eu não posso esquecer da promessa, e há um preço a pagar por ela. Agora o irmão bate no meu ombro, o nosso Laírton aqui, líder da intercessão. Ele bate no meu ombro e diz assim para mim: ontem Deus mandou eu falar para ti uma coisa. E eu já fico esperando, né? Deus, ele tem umas ideias tão estranhas comigo. O Laírton disse para mim: Deus mandou te falar, arruma as malas. Queria tanto ficar. Queria tanto ficar. Olha para o seu lado e olha para trás, por favor. Gira a cabeça. Sabe quanto tempo leva para pregar e encher uma igreja assim, depois de 11 anos? Sabe quanto tempo leva? Sabe como é que é? Sabe como é que é? Toda a igreja, ela passa pela explosão inicial. As pessoas te conhecem, gostam, aí vem os gritão, porque gostam de grito, e começam a vir para cá, e aí só que passa os anos, e passa a empolgação, e aí fica só aquilo que é verdadeiro. Sabe como é que é? De repente, você é uma das pessoas que leu uma das promessas mais desafiadoras da Bíblia, que está em Mateus 6, versículo 31, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia pela primeira vez. Eu estou correndo já. Eu te convido a abrir a tua Bíblia aí, rapidinho. Mateus 6,31. Para quem não trouxe Bíblia, crente sem espada, mas está aqui. Alguém vai abrir a espada para ti. Essa para mim é uma das promessas mais desafiadoras, se não dizendo uma das mais, ou a mais difícil que tem de se cumprir. Diz assim. Vocês podem dizer em voz alta comigo para entrar nessa cabecinha abençoada? Pode dizer? Vamos juntos? Obrigado, Glauber, por não me deixar sozinho. Digam comigo então: portanto não se preocupem dizendo. Não foi todo mundo que falou, ficou uns me olhando com cara de pastel. Portanto não se preocupem dizendo. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E aí vem a promessa.
Agora precisa ser em voz alta, porque o diabo é surdo. Diz assim: busquem em primeiro lugar. Mais alto, porque ele é surdo. O reino de Deus e a sua justiça. Agora faça num grito mais alto de forma profética. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu sei, porque em toda a igreja tem os chatos. Não vou nem olhar com olhares fixos para você não achar que é você. Eu sei que em toda a igreja tem o chato, e os chatos estão dizendo: mas isso é uma loucura, eu vou me embora. Eu disse que não era para te vir nessa igreja, essa gente é louca. Mas Mateus está dizendo: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, e o que vamos vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. A pergunta que eu te faço é: essa promessa é uma promessa real para você? Todas as coisas nos serão acrescentadas no curso da vida, se crermos nele. Ela é real para você? A promessa está feita. Nosso papel agora é confiar e nos entregarmos, pagando o preço e sabendo que Ele irá cuidar de nós. Deixa eu te dizer algo. Benhur falou sobre oferta aqui. Há alguns anos atrás, quando eu recebi o tal telegrama, eu saí de uma condição financeira assim e fui para uma condição financeira assim. Cada vez de ir ao mercado era um desafio. Uma das pessoas que eu deixei no meu lugar no primeiro banco que eu trabalhei está comigo hoje, é líder na minha igreja, o Edson, funcionário do Banco Pan-Americano. Então, se quiser financiar carro, é com o Edson, 10% é separado para a igreja, não seja sacana. Quando eu recebi o bendito do telegrama, eu saí de uma condição financeira maravilhosa e eu fui para uma condição financeira assim. E um belo dia eu estou entrando no mercado, a pastora trabalhando na escola pela manhã, eu estou entrando no mercado e eu disse para o Senhor: Senhor, Tu sabe que eu não tenho nada. Senhor, Tu sabe que eu estou indo no cartão de crédito e esse cartão de crédito ele não tem condições agora. Eu não costumo dar nomes às pessoas, mas eu disse para o Senhor: Senhor, Tu precisa me suprir. A Tua palavra disse que se eu priorizasse a Tua causa, o Senhor não me deixaria desamparado. E eu estou entrando no mercado, como todo viciado. Quem não for viciado, que atire a primeira pedra. Pega o celular e dá uma olhadinha. Tem viciados aqui que eu sei. Todo tempo dá uma paradinha, quando distraiu vai dar uma olhadinha. Ninguém chamou, não, ninguém chamou. Eu olhei e disse: caraca, alguém errou. Peguei o celular e mandei uma mensagem para a Tati: para de sonhar, mas pode continuar ofertando. Eu mando uma mensagem para a Tati: Tati, eu acho que tu errou, cara. Acabou de cair R$500 aqui na minha conta. Tu mandou o Pix para a pessoa errada. Manda o Pix aí que eu vou te devolver e... Pô, tu não vai deixar esse furo aí, Deus o livre. E ela disse: não, pastor, eu estava orando e Deus mandou eu te enviar esse valor. Eu comecei a chorar. E estou louco para chorar de novo. Eu comecei a chorar e eu comecei a dizer para Deus: Deus, obrigado por o Senhor ser um Deus fiel. E mesmo com essa minha incredulidade, o Senhor fazia coisas boas. Aí eu aprendi mais uma escola, porque agora vai completar 11 anos que eu patrocino pessoas a irem em conferências. Ano a ano eu pago para pessoas irem. E agora vai se cumprir o 11º ano, eu vou pagar para 2 pessoas que não têm condição de ir. E eu vou pagar com a maior de todas as alegrias. Então, se você está tímido com isso, você pode procurar no final do culto uma pessoa dessa que está em pé e diz: eu quero aquelas 2 entradas que o pastor disse que vai pagar. Eu vou ali e já vou pagar agora, com a maior alegria do mundo, porque hoje eu estou na condição de quem pode abençoar. Nós temos 7 pessoas, Tiago também ali, diz que quer abençoar uma pessoa.
Mateus 8 agora, Mateus diz que tem 8 ingressos da conferência gratuitos. Ah, pastor, eu estou com vergonha. Vergonha é uma coisa que o diabo bota. Não fique. A questão que eu tenho aqui a te dizer é que pode ser que você seja daquela turma que diz que você não tem promessas de Deus a seu respeito, sem lembrar do que está escrito. Antes disso eu quero te perguntar, você tem alguém aqui que não sabe uma promessa de Deus para a sua vida? Levante a mão, não é vergonha para ninguém. Eu não sei a promessa de Deus para mim. Levanta a mão bem alto, não fica aqui que nem sem vergonha que está roubando. Eu não sei a promessa de Deus. Levanta a mão aí. Que legal, é nobre isso. Eu vou te dar uma agora. Essa é poderosa. Te prepare, igreja, para aplaudir o Senhor por essa promessa. Salmo 91, versículo 5. Todos que não sabem a promessa, levante a mão bem alto. Fica com a mão lá em cima, sem vergonha. Não sei a promessa, sem vergonha, bem alto. Depois a igreja toda vai aplaudir a Jesus por essa promessa que está sendo entregue para aquele que não tinha nenhuma promessa. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Agora eu vou te entregar a tua promessa. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. A promessa é que Deus não vai te desamparar, nem no meio da tempestade, nem no meio dos dias de calmaria, e nem nos dias que você esquecer. Ele está te guardando. Agora vem o final da promessa. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, levanta as mãos aqueles aí de novo. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. É assim a promessa. 1000 vão estar caindo aqui, 10.000 vão estar caindo ali. Nenhum mal vai cercar a tua casa, porque Ele dá ordem aos seus anjos para te proteger, e nenhum mal te cerca. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí o diabo começa a cercar, mas ele não pode chegar. Eu recebi uma palavra e eu cacei ela no mundo espiritual. Todo mundo começou a apontar quando a labirintite deu uma crise aguda, que eu fiquei 14 dias de cama. Todo mundo começou a apontar. Pô, pastor, infelizmente é natural agora tu viver o resto da tua vida medicado, e provavelmente, pastor, tu nunca mais vai ser curado. Eu fui para minha casa e eu disse: eu não quero. Eu não quero. Eu não tomo posse dessa palavra. E aí, irmãos, eu não podia olhar para trás porque eu quase caía. Eu não podia olhar rápido para o lado porque eu ficava tonto. E agora completam-se 45 dias que eu chutei o remédio para um lado. Eu não sei nem onde é que ele foi parar, mas eu não uso mais medicamento nenhum, porque nenhum mal vai chegar na minha tenda. Ah, pastor, tu foi curado? É claro que fui. É claro que fui. E o que tu está fazendo agora, pastor? O mesmo que eu fazia antes. Exatamente a mesma coisa. Meu irmão e minha irmã, embora seja difícil de determinar um número preciso, eu quero te dizer quantas promessas tem na Bíblia. E a gente já está encerrando aqui. É muito difícil de determinar, e tem muitas opiniões sobre o assunto, mas tem muitas pesquisas também balizando, que sugerem que na Bíblia tem 8.810 promessas. A Bíblia tem 8.810 promessas. Pastor, eu não tenho uma promessa. Não, tu não está lendo a Bíblia. A promessa para ti está no Salmo 91. Basta tu tomar posse. Isso é para o povo de Deus. A Bíblia diz
E os estudiosos fizeram um apanhado. Cerca de 85% dessas promessas foram feitas por Deus ao homem, totalizando 7.487 promessas. Deus prometendo ao homem diretamente. 85% das 8.810. Aproximadamente 11% das promessas presentes na Bíblia são feitas entre pessoas. Um promete ao outro. Encontramos quase 1.000 exemplos registrados onde uma pessoa faz uma promessa a outra. Existem 290 promessas feitas pelo homem a Deus, sendo a maioria delas encontrada no livro de Salmos. Um exemplo inspirador nisso é o Salmo 51:15, onde diz: Davi clama: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Também encontramos 2 promessas feitas por Satanás na Bíblia. Até o próprio diabo prometeu. Uma delas está registrada no livro de Mateus capítulo 4, versículo 9, que diz: quando Satanás tentou Jesus dizendo o seguinte: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Até o diabo. O Novo Testamento ele abriga 1.104 promessas, enquanto que o Antigo Testamento ele abriga 7.706. Aí eu te pergunto, mas e a sua promessa? Você já perguntou o preço que terá que ser pago por essa promessa para que ela se cumpra? E aí eu vou te citar 3 caras correndo aqui. Davi tinha uma promessa: ser rei de Israel, rei da maior nação da história. Até hoje Israel é a nação mais lembrada. Os Estados Unidos ele é citado como a nação mais próspera, a China como a maior. Mas Israel é a nação santa. Israel é aquela que passou os tempos e permanece ainda próspera e grande. Davi esperou pelo menos 20 anos para que essa promessa se tornasse real. Para que a promessa que ele era rei sobre Israel se cumprisse, levou pelo menos 20 anos. Primeiro foi a guerra sem idade necessária. Davi, quando disse: eu vou matar esse gigante incircunciso, ele tinha entre 16 e 17 anos. O livro de Números ele diz que não podia ir para a guerra alguém com menos de 20 anos de idade. Mas ele diz: eu tenho uma promessa, eu sei lidar contra leão e urso, eu vou matar esse cara. Ele é grandalhão, mas ele é desengonçado. Ele é grandalhão, como diz no Rio Grande do Sul, mas ele é todo troncho. Olha esse cara, quando ele começa a caminhar, parece aqueles caras todo troncho, todo atravessado. Mas eu vou dar uma voadora no joelho dele. Eu imagino ele pensando: eu vou dar uma voadora no joelho dele, que é o mais alto que eu vou conseguir alcançar. E quando o joelho dele se abalar, eu pego uma pedra e dou na outra rótula dele. E quando a pedra pegar na rótula dele, a rótula está quebrada. Eu começo a bater do lado, no ligamento colateral. Ele não vai conseguir mais se mexer. Eu tentando enfrentar Golias, vocês viram como é que ia ser, né? Eu vou no joelho. Mas Davi agacha, pega a funda, pega 5 pedras, porque tinham 5 gigantes. E aí o Senhor sopra nele. Se você pegar uma pedra fina, você afetar a fonte dele, tu pode colocar a mão na tua cabecinha, bem no meio tem um buraquinho aqui, a não ser que você seja troncho também. Não, mas até o troncho do Golias tinha. Bota aqui, ó, bem no meio aqui, ó, tem um buraquinho, não tem? Tem gente que está louca para fazer, mas está com vergonha. É hora de fazer o que tu quiser, não tem problema. Ó, a dona Mara botou confiante agora. Carmen também nesse momento. Se ele acertasse ali, o gigante cairia. A funda gira na testa, o gigante caiu. Ah, mas pastor, será que isso é verdade? Será que todos esses anos que passaram, 5.000 anos que a Bíblia é escrita, toda essa geração que leu a Bíblia antes é tão burro o suficiente para dizer que só tu é inteligente e o que aquilo era uma mentira? Davi passou 20 anos, Davi tinha 16 a 17 anos de idade, e primeiro Davi reinou sobre o novo reino chamado Judá. Então só depois ele reinou sobre Israel, algo em torno de 20 anos depois. Davi esperou 20 anos pela promessa. Há quanto tempo tu não recebeu a tua ainda?
Abraão, com quase 100 anos de idade, recebeu a sua promessa e o preço dessa promessa. Abraão, com quase 100 anos de idade, ele recebe uma promessa que teria um filho, um herdeiro. Ele olha para Sara, chama a Sara. Sara estava tomando a sopinha às 6 horas para não ficar com refluxo, porque está velha. Não dava para comer aquele carneiro com queijo, que era muito forte. Sara olha para Abraão e diz: o que tu quer, meu velho? O velho olha para ela e diz: nós vamos ter um filho, te prepara, que hoje eu vou te usar. Estou brincando, isso é um termo que era... A velha olha para ele e diz: Abraão, tu está de sacanagem, Abraão. Tu teve em Aceguá comprando o azulzinho, Abraão. Abraão disse para ele: velha, te prepara, que nessa noite nós vamos brincar como há muito tempo nós não fazíamos. Horas se passaram, o cenário de caos estava formado. De repente Deus visita aquele homem, que começa a se sentir jovem, e na flor da idade ele gera um cara chamado Isaac. Deus dá Isaac a Sara, Deus dá Isaac a Abraão. 100 anos de idade eu consegui fazer um filho. Tem gente que com 70 já está dizendo: não dá. Velho, estou louco de dor nas costas, já está começando para de ratear, não é mais tempo para isso. Te prepara que eu vou ser velho e sarado, eu vou até os 70, 80. Socorro, diz ela. Eu estou tentando ela, eu tenho 49, quero ter um filho de novo. Ela tem 44, ela está me negando, irmãos, orem por ela. Isaac está nas mãos de Abraão. Só que Deus diz assim para ele: sacrifica o teu Isaac, para que se cumpra. Abraão pega Isaac, leva Isaac para o sacrifício. Isaac pergunta: pai, está ali a lenha, está ali o lugar do holocausto, mas onde está o sacrifício? Deus proverá. Ele deita o filho, amarra o filho, levanta o cutelo, e quando vai bater o cutelo na cabeça do filho para sacrificá-lo, Deus olha para ele e diz: para, Abraão, para, eu providenciei o cordeiro para o sacrifício. Olha para a tua direita, para a tua esquerda. Abraão olha, mas o que é mais interessante nessa palavra é que Abraão é perguntado pelos seus servos o que eles vão fazer antes de subir o monte. Ele está com o filho amarrado nas mãos. Ele olha para os caras e diz ali para os caras: esperem aí, nós vamos ali adorar e já retornamos. Mas ele ia sacrificar, Mateus. Mas para ele era uma adoração fazer a vontade do Pai. Será que ele não sabia que o Deus provedor ia entrar em ação? Às vezes o que Deus está te pedindo é para você sacrificar algo muito mais simples. Às vezes o que Deus está te pedindo é para você sacrificar algo que te rouba da presença dEle. É muito mais simples. Às vezes o que Deus está te pedindo é para você não andar distraído com tudo que te afasta dEle, da presença dEle e da igreja dEle. É Ele que fundou a igreja. Em Atos dos Apóstolos, Ele funda a igreja, chamada como igreja primitiva. De repente você é como José, que recebeu uma palavra, um sonhador. José esperou 17 anos para o sonho, promessa se cumprir. Ele esperou 17 anos para a promessa de Deus cumprir. E lá estavam os irmãos pedindo para ele comida e bebida porque não tinham, e ele era o governador. 17 anos depois, tem gente que chegou agora na igreja e já quer o primeiro lugar do ônibus. Tem gente que chegou agora e já quer a plataforma. Calma, princeso, calma. Tu ainda tem que comer muito capim para ficar gordinho. Tá aqui em cima é uma pancadaria.
Faz 1 hora que nós estamos gritando no ouvido dessa guria, ali em cima na torre de oração. Faz 1 ano que ela espera por esse momento. Quem recebeu de Deus através da vida da Cris no louvor aqui? 1 ano esperando. 1 ano. 1 ano testando o caráter. 1 ano testando o sentimento. 1 ano testando o coração. Aí eu levei ela, sabe para onde, irmãos? Para a minha célula. Levei ela para a minha célula. Aí eu olhava para ela, vi coisas boas. Aí ela, como toda jovem, começou a dar umas caneladas. E o Instagram começou a receber umas mensagenzinhas ali. Não, volta atrás, para aí. Não é assim que uma mulher de Deus faz. E ela dizia assim para mim: amém, pastor. Eu não sei se ela não queria me matar lá, mas a gente não ouve tudo, né? Porque quem tem promessa precisa pagar o preço pela promessa. Só que agora essa menina chegou aqui para não parar mais. É assim que funcionam as coisas. Deus, Ele quando te chama, Ele te chama e Ele não te dá tempo. Porque Ele vive no Cronos, ou vive no Kairos? No Cronos ou no Kairos? É no Kairos. Ele não está nas horas, nos minutos, nos dias, nos meses. Um dia para Deus é como 1000 anos. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabe a hora certa de te levantar. Ele sabe a hora certa de te fazer prosperar. Ele sabe a hora certa de te tirar de trás das malhadas. Davi era um menino de 17 anos. Ninguém sabia quem era. Davi era um menino que ninguém sabia quem era. Presta atenção aqui, a irmã é muito bonita, mas presta atenção aqui. Davi era um menino de 17 anos, de bela aparência. Aprendeu a lutar com leão e urso. A não ser que você queira aplaudir Jesus pela igreja preparada que você tem, que até uma cadeira de roda tem preparada para receber as pessoas. Hein? Pelo que você está aqui? Davi é esse cara. Ele diz assim: não, mas para aí. Eles vão deixar esse cara falando esse monte de bobagem aí? Eles vão deixar esse gigante gritando: não há homem em Israel capaz de defendê-lo? Sabe quem era o mestre em fundas? Sabe quem era o homem entendido em fundas? O homem entendido em fundas era Saul, o covarde. Ele era o homem preparado para as fundas. O Gregory é da polícia militar, brigada militar é que diz, né? Ele é preparado para atirar. Mas aí Deus decide entregar a arma nas minhas mãos. Só que Deus sabe que eu estou lá na sala de oração. Eu me coloquei um desafio. Nesses 21 dias de sala de oração, faltam 11. Eu quero extrair de Deus 21 palavras. Eu quero extrair de Deus 21 decretos. Hoje é o dia 10, Deus já nos deu 10 palavras. Deus já nos deu 10 decretos. Hoje Deus nos dizia que nós somos como o Monte Sião. Ele diz que nos separou num alto monte e nos permitiu passar por muitas dores, por muitas aflições, porque como os montes estão cercados, como Jerusalém está cercada, Ele não ia nos deixar ser abalados. De repente, agora é a sua vez de gerar e pensar na promessa. O grande desafio é que muitos têm recebido, e foi por isso que eu preparei essa pregação, é que muitos têm recebido a promessa e têm deixado a promessa de lado, porque o preço a ser pago é muito alto. Esses dias eu recebi uma mensagem de um irmão. Cris, eu recebi uma mensagem de um irmão. Aí a gente vem para cá, a gente se prepara, a gente ora, a gente passa a semana inteira com a cabeça borbulhando. Eu com o que vou pregar, tu com o que vai cantar. E o irmão me diz a mensagem assim, e muito legal que depois ele compreendeu. Ele diz assim: pastor, o que eu acho que está faltando para nós agora é ir mais para as ruas. Tu concorda? E eu disse para ele: não, eu discordo completamente. Eu acho que tu está redondamente enganado. Primeiro que eu olho para a igreja está sempre cheia. E nós agora temos 23 células, mas nós éramos para ter 26, 27, 30 células, mas nós não temos líderes para cuidar das células. Então nós tivemos que nos encaixotar em 23 células. Tem célula que eu tive que pedir para a mãe com 60 dias voltar, porque nós não tínhamos líder para colocar lá.
E a célula dela é uma das maiores. A célula dela e dele tem 25 pessoas. Tinha uma célula que tinha 10 crianças. Sabe o que é ter 10 crianças numa casa? Sabe o que está acontecendo? Deus está nos enchendo de gente boa. Deus está colocando gente nova. Deus está enchendo essa igreja de gente nova. Deus está colocando pessoas que estão dispostas a viver o novo. Mas nós não temos líderes para liderá-las. Então eu disse para ele, se a gente sair para a rua, a gente vai botar gente demais aqui para dentro e nós não vamos conseguir cuidar das pessoas, portanto nós vamos perdê-la. Pode passar o pessoal do louvor. Nós vamos perder essas pessoas. É isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Tem muita gente que sente que o preço é muito alto e para de pagar o preço. Moisés recebeu uma ordem de Deus. Presta atenção aqui. Moisés recebeu uma ordem: salvar uma multidão. Deus abençoe o Vitor e a Carol estão indo. O Vitor está indo para uma jornada de 3 meses, foi chamado na SUSEP, vai para lá para o treinamento agora. Levante a sua mão para cima e abençoe ele. Diga para ele: nós te abençoamos, Vitor, em nome de Jesus. Seja a boca de Deus naquele lugar. Nós te amamos. Deus está fazendo coisas grandes aqui, irmãos. Deus está tirando as pessoas de lugares e está colocando em lugares de honra. Moisés recebeu uma ordem de Deus, salvar uma multidão. Dizem os estudos que era entre 2,5 milhões a 2,8 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito para serem salvas. Deus tinha dado a ele uma grande missão. No meio do caminho, muitas pessoas se desviaram. Alguns já me perguntaram: pastor, mas a igreja aqui já salvou gente, batizou gente que está desviada. Aconteceu com Moisés, vai acontecer comigo também. Moisés teve pessoas que se desviaram, teve pessoas que caíram no meio do caminho em pecado, teve pessoas que desistiram, mas ele, Moisés, precisava continuar, pois sabia o Deus que havia lhe chamado. De repente você está olhando para mim e você conhece muitas pessoas que desistiram, mas não é sobre elas, é sobre você. Você é o resgatador, elas são os resgatados. Mas pastor, como que eu faço? Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao Senhor: não tenham medo. Moisés, porém, disse, desculpa, o Senhor saiu errado aqui. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Sabe o que Moisés estava profetizando para o povo? Ele me mandou tirar vocês daqui. Ele vai prover os meios. Sabe o que aconteceu? O mar se abriu e eles passaram a seco. Esses dias eu estava em Maceió, porque não pode ser ruim sempre. Tem dias que tem que ser bom. E eu estava em Maceió curtindo, barriguinha vermelha, cabecinha vermelha, e eu vou para um lugar e o cara diz assim: lá é o caminho de Moisés. E eu comecei a entrar em conflito comigo. Eu vou pregar sobre isso ainda, espera. E eu disse para o cara: tá, mas cadê o caminho de Moisés? O caminho de Moisés está fechado. E o cara diz assim: precisa de 2 coisas. Precisa de uma lua. A lua precisa fazer contato. A lua precisa estar no céu. A lua X, e o cara dizia para mim: não sei que lua é. Então quando essa lua está, a maré baixa completamente e a maré alcança 0,0. Quando a maré alcança 0,0, se abre um caminho no meio do mar. Pode procurar para mim o caminho de Moisés em Maceió. Se tu achar um Maragogi, caminho de Moisés. Então o mar baixa 0,0, se abre um espaço e as pessoas caminham no meio do mar. Sabe por quê? Eu descobri em oração: o Senhor quer deixar indo os seus sinais. Sabe o que aconteceu depois da arca de Noé? Sabe o que aconteceu? Deus deixou um arco na terra, no céu. E toda vez que aquele arco aparece, significa que Ele tem uma aliança com você e que Ele nunca mais vai destruir a terra. Você pode ficar em pé? O que eu quero te dizer com tudo isso é que o mesmo Deus que começou, está aí a imagem? Olha lá o caminho de Moisés. Olha lá, o mar se abre para os 2 lados e vai um caminho. Eu estive lá e quando eu passei ali o caminho estava fechado.
Eles colocam até balanço para o povo tirar foto. E os balanços estavam todos eles fechados embaixo d'água. Eita, não acabou o culto ainda. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã? Filipenses 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, vocês estão aqui? Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o princípio do dia até agora, desde o primeiro dia até agora. E eu te convido a levantar a tua mão para cima, bem alto, todos vocês. A palavra de Deus diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Jesus voltar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, Ele não vai desistir. Se Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Como em tudo que prego, essa palavra não é sobre você, sobre os outros, ela é sobre nós. O que devemos fazer para que essa palavra se cumpra então? Você precisa decidir se você é dos que retrocedem ou se você é dos que avançam. Você precisa decidir se você vai desistir agora, se você é como eu, que não vai se entregar por nada, com dores ou com alegrias, com sofrimentos ou com virtudes. Não vamos parar. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Levante suas mãos para o alto. Pegue da mão do seu irmão aí. Pegue da mão dele, levanta a mão para ele, dele para cima. Nós já vamos adorar aqui e encerrar com uma oração. A Bíblia diz: pega aí, aperta a mão desse homem e dessa mulher aí. Registra isso, comunicação, vamos lá. É um tempo profético. Pega a mão, não deixa mais eu viajando aí. Agarra a mão dela na cruzada aí, Gabi. Pega dos cabelos, né? Aí, tô brincando. Bota essa mão dele para cima. Começa a sacudir essa mão dele, porque a hora que essa palavra alcançar ele, as estruturas vão mudar, os tempos vão mudar. Você não vai sair daqui como você chegou. Você entrou aqui enfraquecido, mas você vai sair daqui forte. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, Ele é fiel. Você não vai ficar desamparado. Você